Então, tudo bem? Tudo certo. Tudo. Obrigada, então, por aceitar nosso convite. Eu me chamo Suelen. Eu, Daiane. Isso, Prazer. prazer é nosso. A gente, então, é acadêmica do curso de Biomedicina aqui do Rio Grande do Sul, né? Na cidade de Bento Gonçalves, onde a gente, então, está cursando no Centro Universitário Unicenec aqui de Bento. E a gente está cursando, então, a disciplina de genética humana com a doutora, né, professora Fernanda Catani, biomédica também. E o intuito, então, do nosso bate-papo seria a função do biomédico no campo da genética humana. Então, a gente te escolheu, a gente gostaria que tu se apresentasse um pouquinho para nós. Claro. Sabia que já trabalhei em Bento aí? Sério? Ai, que legal. Sim, inclusive já dei uma palestra faz anos aí na Senec. Olha só que coincidência. Nossa. Então, eu sou a Fernanda, né? Terusato. Eu sou biomédica, formada há 10 anos já. E minhas habilitações são em genética e reprodução humana, né? Então, hoje eu trabalho já, bom, desde que eu estou na faculdade, desde o estágio, né? Eu comecei a estagiar com reprodução humana e seguir na área. Então, hoje eu trabalho diretamente com reprodução humana e, claro, que dentro da reprodução humana a gente se depara muitas vezes com a genética, né? Certo. Até como eu tinha te chamado, perdão, que muitas pessoas confundem, né? Genética e reprodução humana. Isso mesmo. Então, é diferente como habilitação, né? Com certeza são dois ramos dali da fisiologia e muitas vezes caminham juntas na biologia mesmo, mas a habilitação é diferente. Por exemplo, como eu tenho as duas habilitações, eu posso trabalhar tanto como embriologista clínica, que é o que eu faço, fazendo os embriões, né? Manipulando os óvulos, o sêmen, os embriões, fazendo a biópsia para análise genética, que é uma parte da reprodução humana que vai ao encontro com a genética. E dentro da genética, eu poderia trabalhar com qualquer diagnóstico genético, né, fazendo todas as técnicas de diagnóstico genético, independente se estão relacionadas ou não com a reprodução humana, né? Então, por exemplo, um exemplo, tá? Da genética que não estaria relacionada com a reprodução humana, eu poderia fazer esses testes diagnósticos do COVID por PCR, por exemplo. Certo. Né? Então, o profissional que vai trabalhar com esses diagnósticos genéticos, que é a utilização de PCR em tempo real, né? Ou NGS, que é sequenciamento, FISH, que é a parte ali dos cromossomos, né? Faz a análise de cariótipo. Toda essa parte que envolve os testes genéticos diretamente é o biomédico com habilitação em genética. Tá. Né? Tu saiu formada em. Não, tu fez a pós em genética e depois em reprodução humana? Eu saí com as duas habilitações de dentro da faculdade. Né? Eu fiz biomedicina na URGS, aí em Porto Alegre, e dentro da minha faculdade, eles permitiam que a gente escolhesse as duas habilitações que a gente gostaria de ter. E daí, baseado nessas habilitações, a gente deveria fazer um estágio. Então, eu fiz o meu primeiro estágio em genética, e, na verdade, desde o segundo semestre da faculdade até o final, eu fiquei dentro do departamento de genética. Nossa. E eu fazia muito. Eu tinha uma bolsa de extensão na época, e eu fazia diagnóstico de polimorfismos relacionados a trombofilias, né? A trombose. Certo. Então, a gente fazia a coleta do sangue periférico das pacientes e fazia ali a busca pelos polimorfismos do fator 5 de Leiden, né? O outro polimorfismo relacionado à protrombina, que são polimorfismos que indicam uma maior predisposição até trombose. Então, a gente fazia esse screening nos pacientes que iam até o hospital de clínicas e a gente fazia esse diagnóstico lá no laboratório, no departamento de genética da URGS. Que legal. Isso, era bem legal. Eu sempre gostei muito de genética. A gente fazia toda a extração do DNA também, desse sangue periférico.
né? Então, o biomédico com habilitação, ele conhece todas essas técnicas, né? E daí, depois, o meu segundo estágio, eu fiz em reprodução humana, que daí foi numa clínica de reprodução humana, onde eu comecei a trabalhar direto com essa parte da manipulação dos gametas, né? E do desenvolvimento embrionário mesmo, né? Uhum. E daí foi aí que eu, assim, vamos dizer, me achei, né? Porque eu consegui reunir duas coisas que eu gosto bastante, eu me encantei com a atuação em reprodução humana, e tem essa parte da genética muito forte na reprodução humana que está cada vez mais crescendo. Sim, as né? duas andam juntos, no caso, né? Precisa de uma aí. Uma Exatamente, contribui para a outra. exatamente. Tudo é genética, né? Então, assim, desenvolvendo, a gente quer selecionar o melhor embrião. Então, um dos testes que a gente faz para poder selecionar esse melhor embrião é fazendo a análise genética dele. E hoje em dia, a melhor forma que a gente tem de acessar o conjunto de cromossomos que esse embrião tem é através da biópsia embrionária, onde a gente retira algumas células do trofectoderma do blastocisto, né? E manda para análise genética. Daí lá no laboratório genético, hoje em dia não sou eu que faço esse exame genético, né? Eu faço a biópsia do embrião, Sim. eu tiro essas células e mando para o laboratório de genética. Lá vai ter um outro biomédico com habilitação em genética que vai receber essas células estão numa solução de Lise, então no momento que elas entram em contato com essa solução, elas se fragmentam e o DNA cai na solução, né? Uhum. Então, lá no laboratório de genética, a primeira etapa que eles fazem é uma amplificação, um PCR, que daí vai fazer várias cópias daquele DNA, né? E daí depois eles vão fazer um sequenciamento de nova geração, que é o NGS, onde eles vão ver todo o conjunto de cromossomos, né? De pares de base ali daquele embrião e vão conseguir ver se tem alguma parte que está a mais, uma parte que está a menos, e vai dar um laudo genético onde a gente tem o conjunto de cromossomos para as aneuploidias, né? Ou para ver se o embrião é euploide, no caso. Certo. E atualmente, hoje, tu trabalha onde? Eu trabalho na Fecondari, que é uma clínica de reprodução humana aqui em Florianópolis. Ah, em Florianópolis. Que legal. Isso Certo. mesmo. A gente fez um questionário básico com algumas perguntas. Aí a gente vai te pedindo, conforme Tá bom. quiser se estender, a gente vai eliminando aqui, que algumas perguntas acho que todo o acadêmico tem dúvida. Sim. E a gente pode começar outro depois, também, se precisar um tempo. Sim, a gente faz. Passa voando. Então, eu vou começar perguntando, tá? Tá. Então, assim, como é que foi a escolha, né, da tua especialização em reprodução humana? Teve alguma motivação? Quem te influenciou? Assim, eu mesma. Assim, quando eu comecei a faculdade, era tudo muito novo, inclusive a biomedicina, né? Então, assim, no Rio Grande do Sul, principalmente, porque em São Paulo já tinha algumas turmas formadas. Mas eu fui a quarta turma da minha faculdade, então a gente não sabia muito bem o que era, e eu sempre gostei de genética. A genética que me levou, assim, a ir para esse lado. Daí depois eu comecei a ver que outra habilitação da biomedicina também era reprodução humana, que era algo bastante interessante e que eu via uma possibilidade de, no futuro, profissionalmente, conseguir juntar as duas habilitações, né? Então, daí eu pensei, não, vou fazer a primeira habilitação em genética, que é a minha paixão, é o que eu gosto muito, e toda a minha faculdade, ela teve muitas disciplinas relacionadas à genética, e a reprodução humana, eu me sentia assim que eu ia aplicar essa genética para um bem maior, que é ajudar os casais, né, para terem o bebê. Você considera a genética de que forma? Você indica para os futuros biomédicos hoje em dia? Ah, com certeza. Eu sempre digo que a genética é o futuro. Tudo tem genética, né? Não vai deixar de ter genética, porque o DNA está nas nossas células, né? Então, Pois assim, todas as doenças, tudo tem genética no meio. Às vezes não é uma genética direta,
mas é uma influência, uma predisposição, né? Então, a nossa forma, nosso próprio comportamento vai mudar de acordo com o nosso DNA, as relações ambientais, então tudo é genética. Se a gente puder conseguir, assim, acessar essa genética, porque o grande questionamento do mundo é tentar acessar a genética de uma melhor forma, né? Para fazer um melhor diagnóstico sempre. Eu acho que isso é o futuro, né? A própria edição de DNA aí Verdade. é uma coisa que, ó, daqui não dou nem 10 anos para estar funcionando aí. Como foi entrar no ramo? Como foi escolher a biomedicina? Os pontos positivos, pontos negativos, as dificuldades? Assim, a biomedicina, eu entrei no vestibular, eu entrei de primeira, mas assim, eu acho que uma coisa muito importante que foi que eu defini as minhas habilitações ou as minhas tendências no início da faculdade. Então, isso me permitiu que eu conseguisse ir atrás das pessoas que eu tinha que falar e para conseguir os estágios logo no início, né? Não que as pessoas não vão conseguir depois, com certeza vão conseguir, mas vai muito da tua busca, da tua insistência, né? Então, assim, quando eu soube que eu queria fazer o estágio em genética, eu já procurei laboratório de pesquisa em genética, né? Então, depois com a reprodução humana, que é mais específico ainda, né? E na época era bem concorrido para todo mundo queria fazer estágio em reprodução humana. Hoje ainda é um pouquinho, Hoje mas é mais em estética, né? é mais em estética, eu dizer isso. Hoje a Hoje estética está concorrendo aí. Então, eu já disse assim eu me lembro que a coordenadora do curso, eu falei, olha, eu quero fazer estágio de reprodução humana, não importa que é lá no último ano, mas tu deixa anotado aí que se tiver uma vaga, eu cheguei primeiro. Eu quero fazer. Exatamente, eu falava assim. Então, acho que é muito da gente ir atrás, porque é uma área específica, né? A gente acaba se formando com muito conhecimento numa coisa, né? Por exemplo, você pode ser super capacitado para genética, então você vai ter essa habilitação. Mas se você quiser atuar em radiologia, você vai ter que fazer uma outra pós daí. uma pós, isso. Sim. E o que foi bom para mim é que eu já consegui as minhas habilitações dentro da faculdade. Então, todos os cursos que eu fiz depois, após, foi mais para conhecimento e crescimento próprio, não por necessidade de conseguir habilitação. Sim. Conhecer um pouco de cada área, né? Isso aí. Quais as áreas da genética que tu considera mais importante? Eu acredito que essa parte toda do diagnóstico, né, dos cânceres, né, a gente conseguir... Interessante. Né, mapeamento genético, né? Mapeamento genético, sequenciamento. Hoje em dia, conhecer o genoma de um organismo, né, é muito importante para que a gente possa ver os pontos que estão errados, né? Sim. Os errinhos ali. Então, essa parte dos polimorfismos genéticos, que a gente consegue relacionar tendências a ter câncer, a ter trombose, que eu trabalhei muito com a trombose, né? Mas, assim, a própria parte da reprodução assistida, né? Onde a gente consegue... tem uma parte ética muito importante que caminha junto, né? A gente não pode sair aí selecionando o embrião de qualquer jeito que a gente quer, né? Mas a gente poder escolher um embrião que vai ter um conjunto genético que vai evitar um aborto, que vai evitar, né, uma não gestação, é bom, assim, mas principalmente para ajudar no caso das doenças, né? Sim. Você tem alguma dica para quem está ingressando no ramo da biomedicina e nessa área da reprodução humana? Tenho sim. Tenha bastante foco, estude bastante. Dedicação. E não desista. Dedicação, persistência, insistência e não desistir, porque não é fácil. Por exemplo, não vai ser assim, você vai se formar e já vai conseguir o emprego dos teus sonhos. Não, sabe? Você vai ter que, muitas vezes a gente pensa em desistir no caminho, às vezes, né? Mas não desiste que chega. Recompensa chega lá. Chega depois. Tá, então, além da genética, hoje, então, tu atua na área da reprodução humana, né? O que tu faz hoje. Tá. Tem alguma técnica que tu utiliza dentro do laboratório que tu queira compartilhar, assim, uma técnica
inovadora, ou contar um pouquinho como é a rotina no laboratório. A técnica mais, assim, que dizem que é a mais difícil do embriologista aprender é a própria biópsia para análise genética, né? Porque ela é muito delicada, porque você pega um embrião em estágio de blastocisto, que é quando ele já tem ali o... Vocês lembram do blastocisto quando eu falo assim? Não. O blastocisto, ele é... A prof. Fernanda vai matar nós. Não, mas o blastocisto é mais da parte de embriologia, né? Então tá certo. Eu vou até, de repente, eu posso até compartilhar a minha tela aqui com vocês para mostrar como é que é a coleta dessa célula para análise genética. Ótimo. Aqui. Eu tenho vários vídeos. Porque o que acontece? A gente tem um microscópio invertido, onde a gente fixa esse embrião, né, com 2 micropipetas, microagulhas, e daí vai retirar, a gente vai retirar algumas células do trofectoderma, que são as células que vão formar a placenta. Então, é uma técnica bastante delicada, porque o embrião é muito delicado, né? Então, é um pouco invasivo, então tem que ser feito uma pessoa com bastante capacitação, treinamento e tudo. E daí a gente vai tirar essas células, vai botar num Eppendorf, que tem 2 microlitros de solução de Lise, né? Então, a gente tira essas células que são minúsculas e coloca nesse Eppendorf. Então, é um procedimento que a gente faz bastante, assim, no laboratório. Mas que não é fácil. Não, ele é o mais difícil, assim, tecnicamente, que os embriologistas relatam, né? Quer ver, eu vou compartilhar... E exige muita prática também, né? Muita prática. Tem um slide aqui de uma palestra. Eu não consigo compartilhar com vocês a tela. Não consegue? Deixa eu ver se eu coloco. Acho que agora vai dar. Deixa eu ver se eu consigo achar o vídeo mesmo. Eu coloquei aqui que dá para compartilhar. Ótimo. Deixa eu ver aqui, então. Eu vou pegar um vídeo aqui, que daí eu consigo compartilhar com vocês. Deixa eu só... É rapidinho aqui. Vamos ver. É uma técnica... Assim, tudo na reprodução assistida e na própria genética exige muito treinamento, porque são amostras, para começar, muito pequenas, né? E na genética... né? Na genética, principalmente, a gente precisa ter muita habilidade e também cuidado para não haver contaminação. Porque uma vez que você está tirando algumas células do embrião, né? Imagina se você contamina com as suas próprias células. Daí tu vai estar analisando a tua genética, não a do embrião. É complicado. Eu vou mostrar aqui o vídeo para vocês. Estão vendo aqui? Sim. Esse aqui é um blastocisto, que é o embrião a partir do 5º dia do desenvolvimento, é o estágio antes da implantação, né? Se estivesse dentro do útero, ele ia expandir, até rasgar essa zona pelúcida aqui, e ele poder grudar no endométrio. Então, a gente tem essas células aqui, esse grupinho de células que forma o bebê, e essas células ao redor, que são mais alongadas, que formam a placenta. Então, isso aqui é uma imagem em cima, né, do microscópio invertido, onde tem essas microagulhas, isso aqui é tudo muito pequeno, e com um joystick a gente vai controlando para tirar essas células aqui. Então, é isso aqui que acontece, ó. Vocês viram que ele colapsou? Porque o blastocisto, com qualquer movimento que tu faça nele, é uma forma dele se proteger, ele colapsa. Então, a gente precisa ter cuidado para não rasgar o embrião, né? Para não danificar o embrião. Então, aqui, ó, esse conjuntinho de células, é que não está muito bem focado aqui, mas um pouquinho de células que está dentro dessa pipeta, ó. Tu viu que a gente tirou? Sim. Rasgou ali aquela parte, né? Então, essa parte aqui a gente vai colocar num tubinho e isso aqui vai para análise genética. Porque aqui tem em torno de umas 10 células por aí. E o embrião, como nessa fase ele está cheio de células que são tronco, ele vai continuar se dividindo e não vai sentir falta dessas células, né? Então, essas células vão para análise, a gente coloca num tubinho que tem essa solução de Lise, o DNA vai cair e vai para o sequenciamento, né?
Então, a rotina da genética começa aí, né? Da análise genética. Mas tudo que a gente faz antes é para que a gente possa conseguir fazer essa análise genética, né? E a rotina do biologista, ela vai muito de manipular o óvulo, o embrião, tem aquela imagem bem famosa da reprodução, que a gente furando o óvulo e colocando o espermatozoide dentro, né? Então, a gente faz diariamente. Hoje eu fiz 9 vezes isso. Nossa. Meu Deus. E a chance de dar errado? Ah, tem, nem todo mundo vai engravidar. No mundo inteiro, as taxas de sucesso giram em torno de 50%. É, Ainda não meio a é. meio. Mas isso é na reprodução, porque os testes genéticos, eles têm confiabilidade de 98% para cima, né? Sim. Hoje em dia é genética pura, né? Exatamente. A carga horária. Olha, a carga horária vai depender muito da empresa que tu trabalha, ou da forma de contrato que tu tem também, né? Então, tu tem que trabalhar 8 horas por dia. Mas isso na reprodução não é bem assim, porque às vezes a gente tem coisas que precisa terminar no dia mesmo, é naquele dia. Na genética também é assim, tá? Então, você por exemplo, não vai botar um PCR para rodar e E vai vai pegar embora. amanhã. Vai pegar amanhã. Finalizar o que tem para depois encerrar. Exatamente. Então, tem dias que eu já trabalhei menos que 8 horas. Hoje eu trabalhei 10 horas. Sim. Meu Deus. Então, assim, é muito de Varia. acordo com a rotina. E também da quantidade de gente que tem no laboratório, a gente pode ir revezando, né? Pelos plantões também. Você Então, trabalha junto com quantos profissionais? dentro do laboratório, que faz a mesma função que eu, tem mais uma, né? Então, a gente vai se revezando entre eu e ela. Agora, a gente trabalha muito junto com os médicos também, né? Que os médicos fazem também a parte clínica ali da reprodução assistida, mas assim, eles fazem o trabalho deles e a gente faz o nosso, né? Sim. Então não poderia revezar com eles, eu revezo com a outra embriologista que trabalha comigo no laboratório. Então, nós assim somos duas. E onde tu trabalha tem disponibilidade de estágio ou não? Tem, a gente sempre recebe estagiário. Depois, se tu quiser, pelo Instagram, colocar as redes sociais para a gente divulgar, Sim, né? sim. Para nossos colegas também. A clínica de reprodução é a Fecondare, né? E daí eu sou o Mundo in Vitro. Sim, sim. Que eu sou embriologista, né? Mas a gente é tudo a mesma coisa. Certo. E tem alguma pós-graduação que tu indica em genética, seja em reprodução? Então, pós-graduação em genética, eu sei que tem na USP, tá? Tem uma, acredito que é, eu não sei se ela é estrita ou lato sensu, acho que tem os dois, né? Porque estrito sensu seria mestrado e doutorado, mas também tem a lato sensu, né? Na USP, se não me engano, é uma bem boa que eu conheço. O departamento de genética da URGS é muito bom, muito forte também. Esse eu sei porque eu já vivi lá, né? Então, assim, a URGS, ela leva muito para a genética, né? Então, por exemplo, na minha graduação em biomedicina, eu tive genética, eu tive manipulação gênica, eu tive genômica, eu tive outras coisas relacionadas à genética também, mas, assim, várias disciplinas que levavam para a genética, né? Então, a parte ali do programa de pós-graduação em genética e biologia molecular da URGS também é muito bom. E em reprodução humana tem o Instituto Sapiente em São Paulo, que é a especialização, né? E tem outras especializações abrindo aí. Até eu estou com um grupo de Curitiba, a gente está abrindo uma pós, né? A gente só não conseguiu ainda fechar a turma, porque tem que fechar a turma, né? Para começar. Você dá aula também? Eu dou aula. Nossa, que legal. E dessa parte, né? Que hoje não tem aula porque eles anteciparam o dia do professor. Isso, né? nós também. Nós também. Sim, senão eu teria aula. Na verdade, eu dou aula uma vez por semana, que é à noite, na terça-feira. Eu dou aula hoje em dia, de reprodução e embriologia e de imunologia também. Demais. Né? Que legal. Mas
daí eu estou com um grupo de São Paulo, não, de Curitiba, a gente está junto com uma universidade de lá para montar essa pós, né? Mas é um pouquinho mais demorados, né? Tem muita burocracia e tudo, Sim, mas ainda vai mais sair. agora em pandemia e tudo mais, né? Exatamente, ainda mais em pandemia, Sim. mas vai sair, daí quando sair eu também estou divulgando ali no meu Instagram. Mas uma que é bem já tradicional, que já tem há anos, é o Instituto Sapiente em São Paulo, que é específico para reprodução humana. Agora, para genética, específico para genética, eu recomendaria na USP e na URGS. Ótimo. Agora uma pergunta que eu acho que todo mundo faz. Quer saber? Quero saber, né, antes de terminar, remuneração. Sabia que era isso. Então, eu posso falar pela reprodução assistida, né? Eu acredito que seja similar com na genética ou em outras áreas até, porque a gente começa ganhando pouco, tá? Começa ganhando pouco, e é aí que o profissional não tem paciência, às vezes, para ver que é uma escada e que você tem que aguentar ali, se dedicar, porque você depois, com a tua dedicação, você vai ser reconhecido, o teu salário vai aumentar, né? Mas você chega assim, no início você ganha uns 2.000, alguma coisa assim, tá? Quanto? 2.000, 2.500 por No aí no início, início, sim. tá? Depois, em relação à reprodução assistida, você pode chegar a 7, 10, 15 mil por aí. Em relação à genética, não sei dizer para vocês, assim, eu acredito que você também consiga chegar em torno de uns 7, 8 mil. Depende muito da relação de trabalho. Então, por exemplo, se você é um funcionário público, vai depender muito do salário do concurso, né? Então, assim, os concursos públicos hoje ficam em torno de uns 6, 7 mil, né? Se for contrato também, depende, né, da empresa. Se for contrato, você vai começar lá embaixo, mas daí você vai começar vai subindo crescer. ao longo da carreira, né? Exatamente. E se você, por exemplo, tá começando, né, na reprodução, a gente fala que é embriologista júnior ou embriologista sênior ou diretor de laboratório, né? Então, assim, o júnior vai ganhar menos. Depois você vai ser um embriologista sênior que vai ganhar mais. Se você for um diretor de laboratório, você vai ganhar mais, né? Então, varia bastante, mas o início é uns 2.000, assim, 2.000, 2.500, mas o limite acho que ficaria ali em torno de uns 10, 15 por aí. 15 seria ali diretor de laboratório, né? Mas o embriologista sênior consegue chegar a uns 10 por aí. Ótimo, obrigada. Dai, tu tem mais alguma pergunta? Não sei, Fer, se tu quer falar mais alguma coisa. Eu acho que era isso. A gente agradece muito pela tua entrevista. Acho que ficou bem esclarecida essa parte da diferença entre genética, reprodução humana, né? Ficou bem claro, né? Gostei muito. Obrigada por Muito aceitar. obrigada. Depois a gente vai... Pode falar. Não, qualquer coisa vocês também podem mandar mensagem, mas se tiver alguma dúvida, a gente responde. Sim, a gente vai montar, então, o nosso portfólio, né? A gente vai juntar os vídeos. A gente quer tua autorização para colocar tua fotinha lá no nosso trabalho. Pode ser. Vocês querem que eu mande uma foto ou querem essa minha cara de hoje? Pode ser. Não, tu pode me mandar uma foto? Aí eu mando uma foto. Sim. Eu coloco depois lá a especialidade e tudo. Depois te mando para aprovação, para a gente encaminhar para a professora Fernanda Catani, né? Certo. Nossa. E a gente agradece, então, o nosso bate-papo. Obrigada por aceitar. Aí. Quem é o coordenador agora do curso? Agora é o professor André, né? André. Ele acho que é lá de... Meu Deus, não? Não sei se é Mato Grosso, Minas Gerais. Tá. Não, quando eu fui aí era o Darlan. O Darlan saiu ano passado. Isso. Se desligou do Senec, Mas estamos aí seguindo, né? A gente agradece, então. Tenha uma boa semana. Muito obrigada. Um beijo para você. Um beijo, até. Outro, até. Tchau. Tchau.